E aí, pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade aqui às verminoses causadas por nematomintos, tá? E nós vamos começar nessa primeira parte. Hoje a aula vai estar dividida em dois blocos com a doença aí que nós chamamos de ancilostomose. Também pode ser conhecida por outros nomes e nós vamos ver isso aqui ao longo da aula, tá? Veja só, quem que é o agente etiológico da ancilostomose? A gente pode ter dois agentes etiológicos diferentes, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Se nós estivermos falando do Ancylostoma duodenale, a doença ela pode ser chamada de ancilostomose. Se estivermos falando do Necator americanus, a gente pode chamar de necatorose. Pode ser, gente, que a terminação ainda seja íase, tá? Como assim íase, né? A gente talvez possa encontrar ancilostomíase ou necatoríase para essas doenças. Nós vamos ver que essas doenças, elas têm um perfil muito similar em modo de contaminação, em evolução dos sintomas, em prevenção. E as duas podem ser chamadas de amarelão em função de um dos principais sintomas que nós vamos ter aí da doença, tá? Então nós estudamos como se fosse uma coisa só e o vestibular cobra como se fosse uma coisa só. Qual que é o modo de transmissão aí da doença chamada de ancilostomose, necatorose ou também de amarelão? O modo de transmissão, gente, é a penetração ativa da larva filarioide, né? Veja aí, ó, que o modo de contaminação é diferente da aula anterior, né? Na aula anterior nós vimos a lombriga, e a lombriga é por ingestão de ovos, e no caso do amarelão é por penetração ativa de larva. Penetração ativa de larva nós vimos também na barriga d'água, na esquistossomose. É que naquele caso, nas lagoas, nos açudes, a gente tinha a penetração ativa da larva cercária pela pele. Então, naquele caso, você tinha que estar na lagoa de coceira, ali no açude, para que você tivesse a contaminação. Aqui não, você vai pisar exatamente em solo que está contaminado, tá? João, mas onde que eu tô, por exemplo? Essa doença, gente, é muito comum com pessoas que trabalham numa situação de lavoura, né? Na roça, a gente fala, ela já foi muito mais comum, ela ainda é mais comum. Ali você tá vendo um pontinho amarelo andando na lavoura, não é um fandangos milho, embora pudesse ser, é o nosso amigo Johnny, né? Que tá sempre aqui nas doenças aparecendo, né? Mostrando pra gente como que nós somos infectados. Fala, Johnny, aí, como é que você tá, beleza? Bom demais, Johnny. Só que, Johnny, você tá andando descalço e você já viu onde você tá pisando, Johnny? Olha lá, o Johnny não viu onde ele tá pisando, então dá uma olhada, Johnny. Olha lá que fase, ó. O Johnny, ele tá pisando em solo com fezes humanas. Às vezes essas fezes, elas não vão estar tão diretas assim como eu representei aqui, pode estar na forma de microfezes, vai. Mas o solo está contaminado com fezes e você pisa em cima. E aí a larva filarioide ela penetra pela pele. A partir daí, gente, o ciclo reprodutivo ele é super similar ao da lombriga. As doenças elas têm muita semelhança e exatamente por isso nós vamos relembrar a lombriga para prosseguir. A lombriga aí que é a ascaridíase, né, que a gente viu. O que nós vimos no caso da lombriga? Que você vai ter a ingestão de ovos larvados do parasita. Como que você adquiriu esses ovos? Em água e alimentos contaminados. Aí você ingeriu os ovos vão para o intestino humano e a larva sai ali daquele ovo. Só que a larva pequenininha penetra no intestino, circula pela corrente sanguínea e acaba atingindo os pulmões. Ali nós vamos ter a denominada, né, infestação pulmonar, com sintomas pulmonares, febre, tosse, falta de ar. Quando acontece isso, é natural que a larva chegue na garganta, né, chegue na boca, porque você tosse, ela mesmo se movimenta, e aí vem aquele babalu de hortelã esverdeado ali, né? Se você joga fora, matou o ciclo reprodutivo ali. Mas se você faz a deglutição, essa larva já um pouco maior, ela vai no intestino se desenvolver nas lombrigas adultas. E aí os vermes adultos vão ficar ali no intestino, causando sintomas intestinais e se reproduzindo sexuadamente, liberando ovos do parasita, né? Lembre que todos os nemateumintos são dioicos, tá? Nemateumintos, eles vão apresentar macho e fêmea. Então perceba aí que na lombriga nós temos sintomas inicialmente pulmonares,
depois os sintomas intestinais, e temos a deglutição aí no meio, e o modo de contaminação é a ingestão de ovos. No caso do amarelão, o modo de contaminação é evidentemente diferente, você vai ter a penetração da larva pela pele, mas o ciclo reprodutivo a partir daí é basicamente similar, porque a larva filarioide penetra pela pele e através do sangue ela vai atingir os pulmões, causando os sintomas pulmonares, possivelmente febre, tosse e falta de ar. As larvas de nematelmintos elas vão vir para a boca e depois que você realiza a deglutição, o ancilóstomo ou necator, já nas suas formas larvais um pouco mais desenvolvidas, se instalam no intestino humano, vermes adultos se reproduzindo sexuadamente no intestino humano e causando sintomas no intestino humano. Perceba então, que o ciclo ele é extremamente similar, com a diferença básica do modo de contaminação, que no caso da lombriga é a ingestão de ovos em alimentos contaminados, e no caso do amarelão, penetração ativa da larva filarioide pela pele. Isso, gente, não apenas cai no vestibular, né, o modo de contaminação ser diferente, como as doenças são muito parecidas, as diferenças elas acabam sendo importantes, mas também tem uma coisa muito relevante. O modo de contaminação tem tudo a ver com a quantidade de vermes que o indivíduo vai ter no corpo. Por quê, gente? Na lombriga, você pega ingerindo água e alimentos contaminados com ovos. E isso pode ser frequente, pode ser recorrente. Então, uma mesma pessoa, às vezes, ela ingere dezenas, às vezes ela ingere centenas de ovos de lombrigas. Então, ela vai ter muitas lombrigas no pulmão, as larvas, né, causando sintomas pulmonares. Ela vai ter muitas lombrigas no intestino, causando os sintomas intestinais, pela quantidade. Agora, é pouco provável que a gente tenha muitas larvas de necator, muitas larvas de ancilóstoma, porque você adquire pisando nas fezes com a penetração da larva. É simples, né? Se eu faço a seguinte pergunta para você: quando foi a última vez que você ingeriu água e alimentos contaminados com ovos do parasita? A sua resposta provavelmente vai ser: sei lá, velho. Exatamente porque não dá para saber. Pode ter sido até hoje de manhã, na última vez que você tomou água, por exemplo. Agora, se eu pergunto assim, quando foi a última vez que você pisou em fezes? Muita gente vai lembrar. Tem uns que vão falar assim: João, para mim foi a semana passada. Beleza. Ainda que tenha sido semana passada, cara, na boa, pouquíssimo provável que tenha sido em fezes humanas, né? Provavelmente foi do cocô do cachorro do seu vizinho. Então, o amarelão é uma doença em que a forma de infestação, a forma de contaminação, ela vai fazer com que a gente tenha uma quantidade total de vermes menor. E isso vai ter a ver um pouco com os sintomas, né? Além do que, para o vestibular, o modo de contaminação diferente já é algo muito importante que pode aparecer. Mas vamos lá para a questão sintomática então. Quais são os sintomas que nós vamos ter? Primeiramente, a fase pulmonar, ela também vai ter febre, tosse e falta de ar. Só que espera-se que ela seja mais branda, que ela seja mais amena, que ela seja menos sintomática do que a do Ascaris, do que a da lombriga, justamente pela quantidade de larvas que eu vou ter nos pulmões. Como eu já disse, na lombriga, a quantidade de larvas no pulmão pode ser altíssima, dependendo do tanto de ovos que a pessoa ingeriu, ainda mais que isso pode ser de forma recorrente em alguns casos. No caso do amarelão, do necator, né, do ancilóstoma, quantidade de larvas possivelmente pequena, devido justamente à forma de contaminação ser a penetração ativa da larva. Então vai ter sintomas pulmonares também, mas eles são esperadamente mais tranquilos. Sintomas intestinais a gente também vai ter. João, e aí eles vão ser mais tranquilos que no caso da lombriga? Não exatamente por um motivo especial. A lombriga, gente, o que ela faz no seu intestino? A lombriga, ela come aquilo que você come. Você está comendo x-salada, ela está comendo x-salada. Você está comendo macarrão, ela está comendo macarrão. Você está comendo churrasco, ela está comendo churrasco. Ainda que você tenha muitas lombrigas, e claro, vimos que isso pode ser perigoso,
As lombrigas estão comendo aquilo que você come e não você. O verme ancilóstoma, o verme necator, eles comem você. Eles perfuram a parede do seu intestino com dentes pontiagudos, causam sangramentos, se alimentam da parede intestinal, se alimentam do seu sangue. Então, nessa doença, diferentemente da lombriga, o que nós esperamos? Nós esperamos hemorragias, sangue nas fezes. Não é toda doença, toda verminose que sai sangue nas fezes. A gente viu que na barriga d'água pode acontecer, porque os ovinhos do esquistossoma são perfurantes. Na teníase e na lombriga isso não ocorre, mas no amarelão isso ocorre. E essa hemorragia ela vai sendo crônica e a pessoa ela pode ir ficando pálida, ela pode ir ficando anêmica. E justamente essa palidez, esse aspecto amarelo, é que vai dar o nome da doença de amarelão. O amarelão, então, tem a ver com um sintoma de uma anemia muito mais agressiva, justamente por esse sangramento crônico, enquanto os vermes estão instalados no intestino humano, ainda que não sejam tantos vermes como da lombriga. Então, nesse caso, sangue nas fezes, anemia, hemorragia. Monteiro Lobato, por exemplo, ele fez um personagem chamado Jeca Tatu, né? E o Jeca Tatu, ele andava descalço, e o Jeca Tatu, ele estava sempre cansado, pálido, né? Ele estava preguiçoso, não queria fazer nada. O que o Jeca Tatu tinha? Módulos. Ele era um vestibulando. Tô brincando. O Jeca Tatu, ele tinha amarelão. Esse personagem do Jeca Tatu, que não é contemporâneo meu e nem seu, tá? Ele ainda aparece nos vestibulares, principalmente quando examinadores mais antigos fazem a questão. Então, Jeca Tatu Monteiro Lobato era pálido, amarelo, preguiçoso, apático, porque ele tinha o verme do amarelão, né, que pode ser Ancylostoma duodenale, como dito, ou Necator americanus. Os dois vermes vão causar exatamente sintomas intestinais e pulmonares de formas diferentes. Como é que nós vamos aqui, né? Ou melhor, de formas diferentes da lombriga, né? Mas da mesma forma no sentido de sangramento e da tosse e tal, da falta de ar, como a gente falou. Agora, como é que você vai se prevenir, né? Como é que são as profilaxias? Toda doença que tem fezes no meio, nós já falamos, saneamento básico. E evidentemente tem. Aquele solo estava contaminado, porque alguém fez cocô ali, talvez por uma falta de opção no sentido de saneamento básico, de instalações sanitárias adequadas, né? Agora, podemos falar no andar calçado. Essa característica, gente, essa prevenção, ela é muito típica dessa doença, né? Que como você pisa no solo, então andar calçado. E andar calçado não de chinelo, né, gente? Você já pisou aí de chinelo nas fezes, aí você pisa, você já dá aquela escorregada, aquele doce de leite no meio dos dedão do pé, e aí é muito pouco provável que proteja. Andar com calçado fechado. Essas são as prevenções, tá? Então vamos lá, gente. Ó, o que nós temos que constatar que é bem evidente? O agente causador, aqui são dois agentes, Ancylostoma e Necator, diferente do Ascaris causa lombriga. O Ascaris que causa a lombriga, ele vai ser a contaminação por ingestão de ovos e no amarelão por penetração ativa da larva. Modos de contaminação diferentes, nós vamos ter aqui prevenções diferentes. Lá não comer alimento contaminado, tomar água filtrada ou fervida, saneamento básico. Aqui envolve andar calçado. E o sintoma intestinal, principalmente, é diferente porque a larva ela vai se desenvolver num verme adulto que vai morder o seu intestino e causar sangramentos. Daí a doença pode levar a hemorragias intestinais e ao quadro, né, de palidez amarelão. Super importante essas comparações, tá? Esse foi o primeiro bloco da aula, a gente viu então os aspectos importantes do amarelão para o vestibular. E daqui a pouquinho a gente volta com mais verminoses depois do café. É isso aí, tamo junto, aquele abraço.